Bom, vamos lá. Vamos para a nossa exposição da palavra de hoje. O nosso título hoje da mensagem é As Marcas de uma Igreja Espiritual. Nas últimas semanas, nós temos caminhado de maneira bem intensa dentro do livro de Gálatas, não é verdade? Já estamos na 16ª mensagem. Semana que vem nós vamos encerrar, essa é a penúltima mensagem, então semana que vem acaba o livro de Gálatas. E nós temos visto que cada fragmento do texto, ele nos revela um aspecto essencial da nossa vida cristã. Já aprendemos, por exemplo, que fomos chamados para a verdadeira liberdade. Aprendemos sobre o verdadeiro e o falso evangelho. Na semana passada aprendemos também sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Então tudo isso tem servido para edificar a nossa fé. E agora, ao entrarmos no último capítulo, hoje vamos começar o capítulo 6, vamos do versículo 1 ao 5, nós vamos ver que Paulo ele parte para um último apelo prático aos Gálatas, antes de ele encerrar a carta. É o final, é a despedida de Paulo ali, linhas finais, e agora ele parte para um apelo ainda mais prático, onde ele vai encorajar os Gálatas a colocar a vida no Espírito em movimento dentro da comunidade de fé. Agora é isso que nós vamos focar hoje. Como Paulo ensinou os Gálatas a colocar a vida no Espírito, aquela que aprendemos semana passada, colocar em prática, colocar em movimento, no meio da comunidade, no meio da igreja. Isso vai então confirmar aquilo que nós pregamos no último domingo, que o quê? Que o fruto do Espírito não acontece só de maneira interna na nossa vida. Amor, paciência, mansidão, domínio próprio, alegria, mas ele também acontece de maneira externa, na maneira como nós tratamos uns aos outros, inclusive quando um dos nossos enfraquece. E é uma ênfase que Paulo vai dar muito concreto hoje. Como tratar esse irmão que está fraco? Como tratar um irmão que enfraqueceu e veio a cair no pecado? Então, vamos ser sinceros, né? Amar e caminhar com quem está sorrindo é fácil, mas abraçar e conviver com quem está firme é tranquilo também. Mas um dos testes reais do Evangelho é quando justamente nós temos que lidar com um irmão que tropeça, um irmão que cai. Porque, irmãos, quando alguém cai no pecado, a nossa reação natural, o nosso impulso natural é dizer, eu sabia, eu estava prevendo que isso ia acontecer. Ele já estava dando sinais de que ele ia cair, ele nem era tão espiritual assim. A gente é muito bom em partir para a parte do julgamento. Mas Paulo vai nos dar uma outra instrução, ele vai nos ensinar de maneira totalmente diferente hoje a lidar com isso. É nesse momento que o irmão cai, que a carne quer julgar, que o dedo quer apontar, que nós queremos virar o rosto, que nós queremos fofocar com alguém sobre o pecado do irmão. Mas o Espírito Santo que nos regenerou e que nos tornou espirituais, nos colocou em nós o fruto do Espírito, nos chama para restaurar essa pessoa. Não para só apontar o dedo, virar o rosto e fofocar. Dizer, olha lá o que aquele irmão fez. O Espírito Santo, ele nos chama, Deus nos chama através do seu Espírito a restaurar esse irmão, a tentar restaurar ele, não a afastá-lo, ao invés de excluir, sem que ela tenha uma segunda chance de demonstrar o arrependimento. Então, irmãos, eu não quero me antecipar na pregação, queria só dar essa introdução para você, e vamos direto ao texto. Vamos lá em Gálatas 6, do verso 1 ao 5. Eu gosto desse tipo de mensagem que fala umas verdades para a gente, né? Confronta a gente diretamente no nosso julgamento, no nosso egocentrismo, no nosso orgulho, na nossa vaidade. Vamos lá. Esse texto ele é profundamente pastoral, humano e cristão. Então, vamos ler do versículo 1 ao 5. Diz assim, o auxílio mútuo e a responsabilidade pessoal. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa, com espírito de brandura, e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Mas que cada um examine o que está fazendo e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Até aqui. Uma perguntinha simples para a gente começar a nossa exposição de hoje.
Você já saiu, por acaso, para fazer um passeio em família? Já, né? Eu espero que sim. Se você me disser que nunca saiu para passear em família, eu vou ficar preocupado. Você já saiu para passear em família. E o que acontece se durante esse passeio alguém da sua família cai? O que você faz quando alguém da sua família cai? Você olha para ele e diz assim, bem feito, se vira sozinho? Não, né? Espero que não, pelo menos eu espero que você não faça isso. A nossa reação natural é o quê? É a gente se abaixar e ver, você está bem? Você se machucou? Tem alguma coisa que está ferido? E naquele momento, se a pessoa vê se ela consegue caminhar sozinha ou não, e se ela não consegue, você dar esse apoio necessário para que ela continue com você o restante da jornada, não é assim? Tem que ser assim. Mas pense comigo, se nós fazemos isso com a nossa família natural, de nos abaixarmos, cuidarmos dele, ver se ele está bem, ver se ele está machucado, se ele precisa de alguma ajuda, por que será que a gente não consegue, a gente tem tanta dificuldade em fazer isso com a nossa família espiritual, com os nossos irmãos na fé? Irmãos, a vida cristã, ela é uma jornada comunitária e familiar. E nessa jornada, nem sempre todos nós estaremos bem. Existirão alguns que vão sofrer quedas, outros vão ficar cansados, outros vão precisar de ajuda para continuar a jornada. E nesse momento nós precisamos saber como lidar com esse irmão à luz da palavra de Deus, para que nós não venhamos a fazer exatamente o que eu disse que não deve ser feito. Bem feito, você caiu. Eu sabia que isso ia acontecer. Se vira sozinho, se levanta, você não era o cara, você não era a tal, então se levanta. Então não é isso que a palavra nos instrui, não é isso que nós devemos fazer. De acordo com a palavra de Deus, nós devemos ajudar a restaurar esse irmão que caiu. Pelo menos dar a chance de que ele seja restaurado e que ele demonstre arrependimento. Né? Paulo está tratando isso realmente como uma queda. Então a pessoa demonstrou arrependimento, você tenta ajudar, ela demonstrou arrependimento, você ajuda, irmão. Você ajuda e você restaura. E é no âmbito disso, então, desse assunto que Paulo vai trazer esses conselhos finais aos Gálatas, mostrando como deve ser a nossa postura de coração e a nossa postura prática, quando lidamos com as fraquezas uns dos outros, ok? Nós vamos, como sempre, dividir o texto em 3 partes para facilitar. E a primeira parte, o primeiro tópico deles, nós vamos aprender sobre a restauração que nasce do Espírito. Versículo 1 do capítulo 6. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Primeiro ponto que eu gostaria de destacar com você nesse versículo é a respeito dessa frase que Paulo diz logo no comecinho. Ele diz assim, se alguém for surpreendido em alguma falta. Essa falta que ele diz aqui não é no sentido de que alguém ficou sem algo, sem alguma coisa. Se alguém for surpreendido pela falta de alimento, se alguém for surpreendido pela, que faltou algo na vida dele, faltou combustível no seu carro. Não é essa falta que Paulo está falando. Paulo está falando sobre o pecado. Se alguém for surpreendido em algum delito, algum pecado, alguma infração contra Deus. Como um jogador que comete falta num jogo de futebol. A Marlene joga futebol, né? Rola umas faltas lá no jogo, não rola? É esse tipo de falta que Paulo está falando. Se alguém cometer alguma infração, algum delito contra Deus, um pecado. E no original, essa palavra falta, ela é justamente isso, paraptoma. Projeta para nós, Adriel. Olha só, essa palavrinha falta é isso aí, paraptoma, que significa cair ao lado ou próximo a algo, deslize ou desvio da verdade e justiça, pecado e delito. Então, quando Paulo está falando sobre a falta, se alguém for surpreendido em alguma falta, ele está falando disso aqui. Se alguém cair ao seu lado, se alguém cometer algum delito, se alguém pecar perto de você, restaure essa pessoa. Seu primeiro impulso, seu primeiro objetivo tem que ser restaurar essa pessoa. Não é excluir, não é julgar, não é você condenar, é você restaurar, dizer, eu te ajudo a levantar. É você estender a mão ao invés de empurrar ela mais fundo no precipício. Ela já está no buraco. Você não precisa pegar uma pá de areia e jogar em cima para terminar de enterrar ela. Você tem que estender a mão e dizer assim, eu te ajudo a levantar. Se essa pessoa demonstrar interesse, voluntariedade e arrependimento, ela vai ser restaurada. Talvez a sua tentativa não dê certo, mas a sua intenção tem que valer. Você tem que intencionalmente
tentar restaurar essa pessoa, ok? Entendendo isso, o restante do texto começa a fazer bem mais sentido para nós, não começa? E perceba como Paulo ele usa essa expressão, se alguém for surpreendido em alguma falta. Ele não está falando de pessoas que intencionalmente pecam, porque aquele que tem a intenção do pecado no seu coração, você nunca vai conseguir repreender. Você vai falar, gastar saliva, gastar tempo, essa pessoa não vai entender a gravidade do que ela está falando. Paulo está dizendo justamente sobre aquela pessoa que é surpreendida no pecado. Aquela pessoa que, buscando a santificação, cai sem querer. Uma pessoa que está orando, está buscando, está vindo no culto. Poxa vida, ela caiu. Você restaura, você consegue restaurar. Mas aquela que já tem a intenção do pecado no seu coração, dificilmente você vai ter êxito nisso. Então a ideia de Paulo, quando fala de alguém que for surpreendido em alguma falta, é justamente alguém que tropeça, que cai sem intenção, talvez porque ficou fraco, porque se descuidou, deu algum vacilo. Paulo não trata esse irmão como uma ameaça ou um inimigo, e nem como alguém que deve ser evitado ou excluído da igreja. Mas, pelo contrário, ele trata com alguém que deve ser tentado restaurar e colocado de pé novamente. E ele diz, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura. Então a pergunta é, quem que deve restaurar? Vocês que são espirituais. E aqui tem um que eu quero que você pegue. Ele não fala que qualquer pessoa pode cuidar da restauração dos irmãos. Entenda isso, tá? Ninguém, irmãos, não é todo mundo que pode cuidar do seu coração. Não é todo mundo que pode cuidar do coração um do outro. A palavra de Deus diz que as pessoas que são espirituais é que estão aptas a cuidar do coração de alguém. E essa palavra espirituais, ela no original, de novo, recorrendo ao original, ela é a palavra pneumáticos, que significa alguém que está cheio e que é governado pelo Espírito de Deus. Paulo está dizendo, vocês que são cheios, vocês que são governados pelo Espírito de Deus, vocês que são espirituais, restaurem a pessoa. Ou seja, Paulo está dizendo daquelas pessoas que vivem no Espírito e, por consequência, têm esse fruto do Espírito para transbordar na vida de outros. Então, irmãos, isso é muito sério, porque se uma pessoa que pecou for cuidada ou for discipulada por alguém que não é espiritual, as consequências disso podem ser desastrosas, porque ela não vai ter o elemento fundamental que vai fazer toda a diferença na restauração, que é o Espírito de Deus. Se a pessoa não tiver a direção do Espírito Santo no processo de restauração, ela vai mais afundar o irmão que já está caído do que levantar. Então, cuidado para quem você abre o seu coração e para quem você conta os seus problemas. Cuidado, igreja, porque se você não estiver conversando com uma pessoa espiritual, provavelmente você vai sair dessa conversa pior do que quando você chegou. Provavelmente você vai ter um problema ainda maior do que você tinha antes de conversar com ela. Essa pessoa talvez vai fazer fofoca do seu problema, essa pessoa vai julgar o seu problema, essa pessoa vai apontar o dedo para o seu problema, não querendo te restaurar, mas querendo simplesmente te julgar. Ela não vai fazer esforço pela sua restauração. Ela vai, talvez, tentar demonstrar uma espiritualidade, mas se ela não for espiritual, como Paulo diz, não for governada pelo Espírito, não estiver cheia do Espírito Santo, ela não vai conseguir te ajudar. E você vai ter um problema muito maior nas mãos. Acredite. Então, cuidado para quem você abre o seu coração. Cuidado. Fique atento, porque pessoas espirituais, e aí, como que você vai distinguir quem é espiritual e quem não é? A pessoa que é espiritual, ela sempre tem um conselho da palavra de Deus para te dar. Ela não vai opinar com base no seu achismo ou na sua preferência pessoal, mas ela sempre vai te direcionar por dentro das Escrituras. Ela vai te dizer, a palavra de Deus te diz isso, meu amado. A palavra de Deus te instrui a fazer isso aqui. Ela nunca vai dizer, eu acho que você deveria fazer assim, ou eu vi uma análise, não sei o que na internet, uma pesquisa que disse que isso poderia acontecer. Irmãos, a pessoa espiritual, a sua base é a palavra. Então a palavra direciona o conselho de quem é espiritual. Ela é a bússola. Paulo diz que esses que são espirituais devem restaurar a pessoa que caiu com espírito de brandura. Então não é com raiva,
Não é com impaciência, é espírito de brandura. Se você se considera espiritual e você quer cuidar do coração de alguém, quando alguém levar um problema até você, não se ira, não perde a paciência. Respira fundo e diz: ô meu amado, ô minha amada, deixa eu cuidar de você, deixa eu passar um curativo aqui, vamos limpar essa ferida com paciência, irmãos, paciência. E esse restaurar, ele representa justamente esse processo de cuidado, de atenção e de dedicação que deve ser empenhado com esse irmão que vacilou. É como um vaso precioso para Deus, que caiu da prateleira e se quebrou em 1000 pedaços. Agora, o processo de restauração com esse irmão, com esse vaso que caiu e quebrou, vai demandar trabalho, vai demandar paciência, porque ele está em 1000 pedaços. Então, quem quer restaurar alguém tem que ter essa paciência de pegar pedaço por pedaço, caco por caco, colocar cada um no seu lugar. E aí, então, restaurar a forma original daquele vaso que agora está quebrado, mas vai se tornar novamente inteiro para a glória de Deus. Esse é o processo de restauração, irmãos. Isso vai doer para quem está sendo consertado. Claro que dói. Por isso que Paulo diz que tem que ser com espírito de brandura, ou seja, paciência, mansidão, amor. Não é com frieza, nem tom acusatório, nem usando frases como eu sabia que isso ia te acontecer, bem feito para você, quem manda você não vigiar, que vergonha você fazer isso. Não, o caminho correto não é esse, mas é o espírito de brandura, de mansidão, como a palavra nos orienta a fazer. E nesse sentido, ao final do versículo 1, Paulo então nos acrescenta uma última advertência. Projeta o versículo 1 para nós, Adriel. A última advertência de Paulo diz o seguinte: tenha cuidado para que você também não seja tentado. E aqui talvez você pergunte: como assim, pastor, para que eu também não seja tentado? Significa que se eu estiver cuidando do coração de alguém que foi, por exemplo, pecou no adultério, pecou na pornografia, significa que eu posso ser tentado naquele pecado dele, na pornografia, no adultério? Não, não é esse tipo de tentação que Paulo está falando. O que acontece é que quando nós vamos julgar alguém, ajudar alguém, é muito fácil nós cairmos justamente isso, no julgamento. Na tentação de se sentir superiores espiritualmente a quem está caído. E dizer: eu jamais faria isso que o irmão fez. Eu estou bem melhor do que ele, ou eu nunca cairia dessa maneira. Então, essa tentação que Paulo nos adverte, cuidado para que você não seja tentado, é cuidado para que você não se ache superior ao irmão que está no chão, que você está cuidando. Porque o orgulho do nosso coração, a vaidade do nosso coração, ele vai saltar. Ele vai dizer: eu jamais faria isso. Eu nunca pecaria dessa maneira. Ele vacilou, ele não vigiou. Então, o orgulho se esconde exatamente nesses momentos, irmãos. Mas Paulo, ele nos lembra que o mesmo pecado que derrubou o outro também pode nos derrubar. Porque o pecado dele pode ser diferente do nosso, mas pecado é pecado. Ele pode ter caído no pecado, sei lá, do cigarro. Mas o pecado do cigarro dele não é diferente do pecado da inveja. Não é diferente do pecado do orgulho. Não é diferente do pecado da vaidade, irmãos. Tudo é pecado diante do Senhor. Então, cuidado, irmãos, para que você não se sinta superior a alguém e diga assim: eu não faria isso. É dessa tentação que Paulo está nos advertindo, ok? Então, precisamos ter esse espírito de humildade dentro de nós. E tanto é verdade que, se você olhar a referência cruzada no final do versículo, e como é que você faz isso? No finalzinho tem uma letrinha bem pequenininha no final do seu texto ali, você vai ver. No meu aqui é a letra B. Letra B. Você vai no rodapé e você vê que tem um versículo correlacionado ali. Esse versículo, ele diz respeito a 1 Coríntios 10, 12. Diz assim, ó. Projeta para nós, Adriel, 1 Coríntios 10, 12. Paulo está falando para que não sejamos tentados. Cada um tenha cuidado para que não seja tentado. Olha qual é o versículo correlato. Por isso, aquele que pensa que estar em pé, veja que não caia. O pecado que atinge o irmão também pode nos atingir. Portanto, a gente tem que manter essa humildade no nosso coração e não se achar superior. Não somos melhores do que quem pecou. Amém. Seguindo adiante no texto, nosso segundo tópico, nós vamos aprender que nós fomos chamados a dividir o fardo. Esse é o tópico 2. Gálatas 6:2 diz assim: levem as cargas uns dos outros, e assim vocês estarão cumprindo a lei
de Cristo. Essa palavra carga não é o peso comum da vida cotidiana. Trabalho, faculdade, filhos. Esse tipo de peso, esse tipo de carga não é carga, né? Isso é peso normal da vida adulta que todos nós temos. E cada um se vira com o seu, né? Cada um cuida sozinho desse peso. Mas é sobre um peso muito mais intenso e difícil de suportar. Aquele peso que esmaga, aquele peso que desanima, aquele peso que paralisa o irmão, aquela carga que é tão pesada que sozinho ele não consegue. Que está esmagando ele não vai conseguir se você não ajudar. Se você não dividir essa carga com ele vai ser esmagado pelo peso da pressão e talvez ele se perca nesse caminho. Então, esse comando que o texto nos dá não é uma opção, mas é uma imposição. Paulo diz, levem, carreguem, dividam o peso. É uma ordem, irmãos. Nós temos que dividir a carga e o fardo com aqueles irmãos que estão sobrecarregados. E você percebe que o evangelho se torna concreto nisso, porque não é apenas um vou orar por você, apesar de que a oração é muito preciosa, mas é diferente, é assim, eu vou caminhar do seu lado e eu vou te ajudar. Não é apenas um melhor aí enquanto você ainda tem tempo, mas é vamos crescer juntos e amadurecer juntos um com o outro. Não é apenas qualquer coisa aí, então você me chama se você precisar. Mas é eu estou aqui e eu vou enfrentar isso junto com você. Isso é dividir a carga, isso é dividir o fardo. É você se colocar debaixo do que está oprimindo com o irmão, botar no seu ombro também e dizer, vamos levantar. A gente consegue suportar. A gente vai dar conta, não desiste, eu estou com você. Isso é dividir a carga. Porque a fé não é só discurso, irmãos, a fé é atitude prática. E ela também se manifesta no cansaço compartilhado, na lágrima dividida e no ombro que é oferecido como suporte para quem está mais fraco. Essa espiritualidade comunitária, vamos chamar de espiritualidade comunitária, ela é um antídoto contra a nossa arrogância, contra o nosso individualismo e contra o orgulho do nosso coração. E agindo assim, nós vamos tornar a igreja um lugar onde o fardo do próximo não é motivo de afastamento, onde o fardo do irmão não é motivo de exclusão, mas sim motivo de envolvimento e de cooperação. Fomos chamados para dividir o peso e a carga uns dos outros. Fomos chamados para isso. E Paulo diz que isso, dividir o peso, dividir a carga, é o cumprimento da lei de Cristo. Verso 2, ainda está na tela. Muito bem, pode deixar na tela. Dividir o fardo, dividir o peso é cumprir a lei de Cristo. E olha que interessante, Paulo passou a carta inteira falando que a gente não estava mais sujeito à lei. Não é verdade? Ele disse, vocês não estão debaixo da lei, vocês agora vivem livres da lei, mas essa lei, ele traz uma lei que ainda continua viva, que ainda continua válida. Ele fala não mais da lei de Moisés, ele fala da lei de Cristo. Ele diz, a lei de Cristo vale para vocês. E essa lei, nós precisamos entender que lei é essa. Que lei de Cristo é essa? De novo, referência cruzada, final do texto, letrinha, nota de rodapé. Você vai ver que é João 13:34. Projeta para nós, Adriel, João 13:34. Olha o que é a lei de Cristo. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Essa é a lei de Cristo, irmãos. A lei de Cristo é a lei do amor sacrificial, é a lei do amor que se importa, que se inclina para ajudar, do amor que doa, que carrega o fardo que nem era seu. Tem fardos que não são nossos, mas a gente vai ter que dividir com os irmãos para cumprir a lei de Cristo. Temos que dividir esse fardo. E aí, nós vamos ver que é exatamente o que Jesus fez por nós. Carregou um fardo que não era dele, que era nosso. Ele não olhou para nós e disse assim, se virem. Ele olhou para a gente e disse, isso também é problema meu. Eu também me importo com isso. E ele veio dividir esse fardo com nós. Ele veio carregar esse fardo no nosso lugar. Dessa maneira, ele tomou sobre ele a nossa dor, a nossa culpa e a nossa condenação. Portanto, quando nós nos importamos com a dor do nosso irmão, quando nós nos importamos em dividir o peso do fardo com ele, seja um peso emocional ou um peso do pecado gerado por uma queda, nós estamos reproduzindo exatamente aquilo que Cristo fez por nós. Estamos cumprindo a lei de Cristo. E isso nos mostra que não existe vida no espírito individual. Só existe vida no espírito que se transforma em vida comunitária.
Se nos dizemos espirituais, se dizemos que somos homens e mulheres de Deus, homens e mulheres espirituais, isso deve se refletir na nossa comunidade, na nossa vida. Você tem que dividir o fardo com seu irmão. É uma ordem da palavra de Deus. Ele aparece quando eu ajudo alguém, quando eu perdoo quem pecou, quando eu escuto a pessoa que está com problema, quando eu abraço quem está ferido emocionalmente, quando eu me dou por alguém. Tudo isso mostra que o fruto do Espírito está sendo manifesto na nossa vida, através da comunidade, da vida em comunidade. Dito isso, nós vamos agora para o terceiro e último tópico, onde nós vamos aprender sobre como a humildade preserva a igreja. Tópico 3, a humildade preserva a igreja. Versos 3 ao 5. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Mas que cada um então examine o que está fazendo, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Depois de nos orientar a restaurar a pessoa e carregar o fardo dela, e você vê que as coisas estão correlacionadas uma com a outra, provavelmente você vai ter que dividir um fardo bem pesado com o irmão que está caído, que está precisando da sua restauração. Então já saiba que se você quiser trabalhar na restauração de alguém, você vai ter que carregar aquele fardo ali. Se você é espiritual, se você é um homem e uma mulher de Deus, você vai ter que atuar na restauração de irmãos que estão mais fracos. E esse fardo deles vai ser dividido com você. Então se prepara, se fortalece para isso. Paulo diz depois disso tudo que ele agora passa a fazer um enfrentamento de algo que pode destruir tudo isso. Não adianta você querer restaurar, não adianta você querer dividir o fardo, se você não combater uma coisa, que é a arrogância. Ele vai falar o seguinte: se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, está enganando a si mesmo. É duro isso, né? É bastante, porque ser enganado por alguém é ruim, mas ser enganado pelo seu próprio coração é muito pior. Você achar que estava certo e depois descobrir que você estava totalmente errado, irmãos, dói mais do que ser enganado por alguém, pode ter certeza. Mas é necessário que ele fale essas coisas, porque nada estraga mais rápido uma igreja do que a ideia de alguém que é superior aos outros. Eu sou mais santo, eu sou mais espiritual, eu sou mais fiel a Deus e mais leal ao pastor. Eu sou menos problemático, eu dou mais oferta no momento de contribuição. Eu venho mais à igreja, eu oro mais vezes, eu levanto mais a mão durante o louvor. Paulo está nos dizendo que quando pensamos assim, não estamos enxergando o evangelho, irmãos. Estamos enxergando apenas a nós mesmos. E isso é muito triste, porque quem enxerga só a si mesmo é porque já perdeu os olhos de Cristo. A pessoa que olha só para si é porque não está mais olhando para Cristo. E a comparação e a arrogância, elas são esses venenos silenciosos. Venenos que vão contaminando primeiro a nós e depois a toda a nossa comunidade de fé. E sobre isso, Paulo segue dizendo, então, que não devemos permitir tais comparações. Ele diz, mas que cada um examine o seu próprio modo de agir, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não no outro. E aí, sobre isso, João Calvino ele nos esclarece muito bem esse versículo ao dizer o seguinte. Ele diz assim, que ninguém avalie-se pelo padrão de outrem ou se deleite em si mesmo com o pensamento de que outros lhe parecem menos dignos de aprovação. Que esse crente ponha de lado qualquer consideração em relação a outros, examine a sua própria consciência e pergunte qual é a sua própria obra. Então, irmãos, não dá para a gente ficar se comparando, não dá para a gente ter esse pensamento de que eu sou mais santo, eu sou mais espiritual, o irmão é mais pecador. Isso não pode existir no nosso meio, porque justamente essa arrogância é um veneno silencioso que contamina o nosso coração e depois contamina toda a igreja. Não devemos permitir. E no final, ele depois agora justifica o porquê disso tudo, né? Verso 5, Adriel, por favor. Ele diz assim, porque cada um levará o seu próprio fardo. Ou seja, um dia, todos nós, eu e você, estaremos diante do tribunal de Deus. E quando esse dia chegar, todo indivíduo, por si mesmo, e sem se comparar com ninguém, é que vai ter que prestar conta da sua vida e prestar conta das suas obras ao Senhor. Então, não adianta a gente ficar se comparando, irmãos, se achando mais espiritual. A gente tem que se comparar apenas com nós mesmos
e com Cristo? Será que eu estou mais parecido com Jesus? Será que hoje eu sou melhor do que eu era ontem? Eu melhorei? Glória a Deus. Eu amadureci? Glória a Deus. Eu piorei? Então misericórdia. E aí, o que eu posso fazer para consertar isso? Se há de fazermos comparação, se formos fazer algum tipo de comparação, que seja com nós mesmos e nos comparando com o caráter de Cristo. Eu estou mais parecido com Jesus hoje do que eu era ontem? Sim ou não? Se a resposta for sim, continue. Se a resposta for não, reavalie e pense como eu posso melhorar e como eu posso me parecer mais com meu amado Jesus. Então, irmãos, que eu e você aprendamos a carregar o nosso fardo de maneira sábia, santa e espiritual, honrando ao nome do Senhor e demonstrando que o nosso cristianismo é verdadeiro, não apenas uma emoção do final de semana ou um faz de conta no domingo de manhã. Amém? Quero chamar aqui a equipe de louvor novamente. Pode subir aqui comigo. Artuzinho também pode vir agora no final. E para nós concluirmos, hoje o texto nos mostrou como deve ser uma igreja moldada pelo Evangelho. Essa igreja que é moldada pelo Evangelho, ela é um lugar onde ninguém anda sozinho, aonde ninguém é descartado, aonde ninguém é exposto à vergonha, mas é um lugar onde todos, fracos ou fortes, firmes ou nem tão firmes assim, eles são tratados com o mesmo amor que Cristo teve por nós. E as lições que nós extraímos, então, desse texto, tão pequeno, versículo 1 ao 5, foram essas. Nós aprendemos sobre a restauração que nasce do Espírito, aprendemos que fomos chamados para dividir o fardo e aprendemos que a humildade preserva a igreja, preserva a comunidade de fé. Então, as lições que nos ficam é que nós venhamos a ser uma igreja que vai restaurar quem caiu, uma igreja que vai dividir o fardo ao invés de criar um peso extra. Não precisamos criar peso extra para ninguém. Precisamos dividir o fardo dele e ajudar essa pessoa a restaurar. E terceiro, que a gente venha a ser uma igreja que vive humildemente em amor, ao invés de competindo e se comparando com os outros. E sinceramente, irmãos, isso não é apenas uma exortação, mas é um lindo convite do Senhor para que a nossa igreja seja um lugar onde as pessoas encontram cura, onde as pessoas encontram ajuda, onde as pessoas encontram um lugar para serem restauradas e um lugar no colo de Deus, no amor de Deus. Amém? Amém. Se coloque de pé, por favor. Que Deus nos transforme nessa igreja, irmãos, e que a gente possa alcançar esse objetivo em nome de Jesus. Vamos orar para nós podermos encerrar?